Bom, estão aqui comigo o diretor Isser Korik, acertei, hein? E o ator Bruce Gomlewski, dois nomes brincadeira, né? Da peça ou peças, enquanto isso, vocês vão me esclarecer, escrita ou escritas por Sir Alan Ayckbourn, um tremendo dramaturgo inglês, sobre o qual a gente vai conversar também aqui. Olha, Bruce, só um rápido comentário. Você está muito afim de ver Amy Winehouse, você acabou de falar. Eu tô louco disse pra que ver. leu no Globo que o show tinha sido brilhante. Eu acho que o show foi bom. Ver essa mulher cantar demais, né? Ela canta foi muito. incrível, o que a gente viu aí me pareceu muito bom também, viu? O Globo dizia que o show foi curto, Ah, mas que ela estava com a voz no lugar, cantando muito. então vai melhorar. Eu acho que vale a pena ver, né? É uma Aqui. oportunidade única de Pena ver. que você não possa faltar o seu espetáculo para isso. Vou tentar sair correndo de lá no sábado. São 2 sessões no sábado. Talvez dê tempo de chegar lá meia-noite. Agora, são 3 peças, uma peça só. Isser, o que é exatamente esse enquanto isso? São 3 peças, mas é uma história só. Né? É um formato que não existe nem antes nem depois dessa peça. Ninguém conseguiu repetir essa fórmula e é muito, muito bem engenhosa, sabe? Uma coisa muito... ele pega a história que é uma história que acontece num fim de semana com uma família, numa casa de campo, e mostra numa peça tudo o que aconteceu na sala de jantar, na outra peça mostra tudo o que aconteceu na sala de estar, e na terceira peça mostra tudo o que aconteceu no jardim. Acontece que, quando você fala assim, a sensação que dá é que você tem que ver as 3 peças para entender a história. E não é assim, né? Elas se sustentam individualmente. Cada uma tem começo, meio e fim, e você entende toda a história, não fica nenhuma dúvida. O que será que era aquilo? Nada. A peça, você assistir, sei lá, sala de jantar. Você se diverte, você entende uma história do começo ao fim, entende os personagens, entende as motivações, tudo perfeito. Aí você fala, bom, então para que eu vou ver a sala de estar? Deve ser a mesma coisa. E não é. Você vai assistir a sala de estar, os personagens são os mesmos. Os acontecimentos centrais são os mesmos, mas tem outros acontecimentos que não estavam na primeira peça e você se surpreende com isso. Que tinha mais coisas acontecendo que você não sabia. E aí, coisas que você viu na primeira peça, você fala assim, então é por isso que ele fez aquilo. Você vê a terceira peça, você fecha o quadro inteiro. Então, a gente até usar uma imagem que, assim, que nem você vê uma foto bidimensional, de repente virar tridimensional, quando você assiste as 3 peças. E ao mesmo tempo, se uma pessoa só quer ver uma, ele não fica com a sensação de falta. Ele viu uma peça ótima, né? Porque o Ayckbourn, ele consegue um resultado fantástico. É bom esclarecer que o Ayckbourn escreveu esse texto no comecinho dos anos 70, né? 73. Escreveu em 73 isso daí. Ele era diretor artístico de um teatro em Scarborough. E aquele teatro era em Scarborough é uma cidade tipo de veraneio, um lugar onde as pessoas vão passar férias. Então, todo ano ele produzia um novo espetáculo para essa temporada de férias. E aí, quando ele resolveu fazer uma trilogia, ele falou, como é que eu vou fazer uma trilogia se as pessoas se sentirem obrigadas a vir 3 noites no teatro? Eles não vão vir nenhuma, porque o cara vai passar uma semana na cidade, vai ficar 3 noites no teatro, não vou ver nenhuma e pronto. Então ele falou, precisa ser independente, as peças precisam se sustentar sozinhas. Ao mesmo tempo, se assistir uma, você morre de curiosidade de ver as outras 2. Pro ator, como é que fica, Bruce? É um trabalho triplicado? Assim, É um trabalho triplicado, né? Porque são 3 peças, eu nunca tinha passado por isso. Acho que nenhum de nós, né, da equipe, tínhamos passado por isso, de ensaiar 3 peças simultaneamente, né? É um trabalho árduo, mas muito prazeroso, porque é um texto delicioso, é muito gostoso de fazer. Qual é o seu personagem, Bruce? Eu faço o Newton, né, que é o protagonista da história. Ele é um cara que é um conquistador, né? Segundo isso, era um conquistador caro, não um conquistador barato. Não é um conquistador barato, porque ele causa empatia na gente, porque ele dá em cima das mulheres, a trama básica é que ele quer levar a cunhada para um fim de semana de amor. Então ele sai com a cunhada, ele acaba beijando a cunhada, ficando com a cunhada, com a concunhada, ele com a mulher. Ele dá em cima de todas as mulheres, mas ele não é um canalha. Ele só quer fazer as mulheres felizes. Grande interpretação. Não é bonito. Ele fala isso para as mulheres, eu só quero te fazer feliz. Então ele é o cara que tem a lábia, ele é uma espécie de Dom Juan, mas não é um cafajeste. Ou pelo menos tenta não ser.
né? E as três peças, elas seguem no mesmo tom? Quer dizer, é uma comédia de fato engraçada, sabe aquelas coisas, ou com meios tons, uma coisa delicada em algum outro momento, ou elas têm o mesmo clima, as três? É isso. Não dá, é difícil pra gente que está tão envolvido dizer o mesmo clima nas três, mas ele é Eu ouvi genial. dizer de pessoas que assistiram que na sala de jantar tem um clima um pouquinho mais sombrio às vezes. É possível? Não sombrio, tem talvez um clima um pouco mais tenso às vezes, né? Porque é uma família, então tem todos aqueles conflitos de família e tal. Mas se você for pensar, na sala de estar também tem um momento super tenso. Aí você começa a falar, você vai dando uma volta e não sai do lugar. O Aikman até escreveu um texto que a gente vai colocar no programa da peça, que é assim, ele explica qual peça que você deve ver primeiro. E é um texto que você termina de ler o texto, você não sabe qual que você deve ver, porque não tem essa resposta. Você pode ver qualquer uma primeiro, qualquer outra segundo, qualquer uma, porque sempre vai ter essa mesma dinâmica. Você vai descobrir uma coisa a partir da outra e não é necessário você seguir uma ordem. E o genial é que ele, como dramaturgo consistente, experiente, ele consegue criar todos aqueles momentos que uma boa peça tem que ter, né? Primeiro, situar o público da história, apresentar os personagens, fazer o crescente da risada, envolvendo as pessoas com o que está acontecendo, dar um respiro para retomar. Então, as peças são todas, uma por uma, bem construídas. Esse senso de ritmo em comédia é fundamental. Fundamental. Né? Fundamental. Ele é o mestre da comédia, esse cara. Porque ele consegue ser ao mesmo tempo refinado e muito popular. Ele cria personagens muito humanos, mas que também têm tintas fortes, mas que o público se identifica. São muito engraçados. Né? Pode ser na Inglaterra, pode ser no Brasil, pode ser em qualquer lugar do mundo. Ele é muito universal, muito sofisticado e atinge qualquer pessoa, de qualquer classe, qualquer idade. É muito brilhante. É difícil ver um texto tão bem estruturado, tão bem construído. Quem traduziu o texto? Eu que traduzi. Isso, muito bem. O Wakeburn hoje é um dos grandes dramaturgos ingleses, né? Talvez... Mundiais, né? Ele ganhou o Tony pelo conjunto da carreira no ano passado. Essa peça, que no inglês se chama The Norman Conquest, né? Essa trilogia, ela foi considerada pelo National Theatre lá na Inglaterra como uma das 100 peças mais importantes do século. 20. Isso na Inglaterra. Na Inglaterra. Então, ele continua escrevendo, ele está aí, ele nasceu quando? Em 39? 39. Ele tem mais de 70 peças escritas, a foto é um cara Esse é o muito montado no mundo inteiro. Wakeburn. E ele estreia as peças nesse teatro, nessa cidade de Scarborough, na Inglaterra, mas é montado no mundo inteiro, na Broadway, em Londres, nas maiores metrópoles mundiais ele é montado. E curioso que ele... Agora que foi descoberto no Brasil, né? Bem há pouquíssimo tempo. Bom, tem um filme em cartaz no quase extinto Cine Belas Artes, infelizmente, né? Que é o Medos Públicos em Lugares Privados, de Alain Resnais, que é baseado numa peça dele. E o que é mais impressionante é que esse filme ficou 3 anos em cartaz, só vai parar de passar provavelmente porque o Belas Artes vai acabar. E tem sempre um apelo, tem um público muito grande e um apelo muito grande. Eu acho que a graça realmente... Mas ele só faz comédia, o Wakeburn, não? A comédia dele é uma comédia muito humana, quer dizer, por mais que sempre tem um tom de comédia, eu não conheço a obra inteira dele, talvez tenha até alguma coisa eu acho que são trechos do filme do René, né? É isso mesmo. Mas, em geral, tem esse tom, talvez um tragicômico, às vezes. Mas tem sempre uma pegada de humanidade muito forte nos personagens. Tem sempre ele é um homem que viveu, sei lá, os dramas familiares dele de uma forma muito intensa, e ele coloca isso na obra. Então, a dificuldade da relação do homem com a mulher, da confiança que pode ter entre homens e mulheres, ele sempre está colocando isso daí, e de uma forma que todo mundo se identifica, todo mundo percebe que tem fundamento, que tem consistência o que ele está falando. Bom, rapazes, foi um prazer ter vocês aqui. Bruce, eu queria que você continuasse aqui, queria conversar com você sobre sua carreira especificamente. Tá bom. Vamos esmiuçar a sua carreira daqui a pouquinho, tá bom? A peça está em cartaz no Teatro Folha. Teatro Folha. Né, no Shopping Higienópolis, aqui em São Paulo. A gente tem quarta e quinta-feira, enquanto isso na sala de jantar. Sexta e domingo, enquanto isso na sala de estar. E sábado em 2 sessões, às 8 e às 10, enquanto isso no Jardim. Isso no mês de janeiro. A cada mês nós vamos mudar a ordem das peças e de vez em quando nós vamos fazer no mesmo dia as 3 peças para quem quiser. Uma maratona que vale a pena. Uma maratona. Legal. Obrigado então, hein? Valeu. Obrigado.